Amém, gente? Vamos lá então para a palavra de hoje. Como nós estamos nesse ambiente de missão, a gente está aqui compartilhando as coisas. Hoje eu quero trazer uma palavra e o título é Ambiente de Fé. Diga aí, ambiente de fé. E hoje a gente vai caminhar em uma só passagem, do começo ao fim. Vamos lá em Marcos, no capítulo 5, o versículo 21 ao 24. Marcos 5, do 21 ao 24. Marcos 5, do 21 ao 24. Você pode ler na sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia e acompanhar no telão. A gente vai ler na versão NVI, que diz assim, ó: quando Jesus voltou de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela para que ela seja curada. Mais um. Então Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Até aí, no nome de Jesus. Irmãos, essa passagem aqui vai falar a respeito de um milagre que vai acontecer. Só que no decorrer do milagre que iria acontecer, aconteceu uma fatalidade. E aí Jesus, ele vai receber uma palavra que não precisava de se incomodar mais, porque aquela criança havia morrido. Só que Jesus tem a última palavra. Diga aí, Jesus tem a última palavra. E para desespero daquele pai que recebeu a notícia no meio do caminho que a filha tinha morrido, Jesus falou bem assim: não morreu, não morreu, a última palavra é minha, vamos lá, vamos lá. Então nós vamos discorrer nessa passagem hoje, e eu quero falar para você que a fé, ela tem um lugar onde ela é promovida, tem um lugar onde essa fé é promovida, e existem ambientes onde a fé, ela é provocada. Tem ambientes que a fé é promovida e tem ambientes que a fé é provocada. E eu sei que essa noite aqui, irmãos, na semana passada a gente recebeu, nós somos cheios do Espírito Santo, e essa noite tem pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas de fé aqui, amém? Você está aqui, irmão? Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava em Nazaré, onde ele foi criado. E a Bíblia diz também que Jesus, em Nazaré, ele não pode fazer muitos milagres naquele lugar, porque aquele ambiente, preste atenção, Jesus não pode fazer muitos milagres no ambiente onde ele foi criado, porque aquele ambiente não era receptivo a ele e aquilo que só Jesus poderia fazer. Então, onde a presença não é honrada, algumas coisas deixam de acontecer, mas no ambiente onde a presença do Senhor é adorada, exaltada, ele se move, ele faz. Nós estamos provocando algo no mundo espiritual, Senhor. Nós temos fome, nós temos sede pela tua presença. Senhor, vem, toma o teu lugar, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Mas num ambiente onde ele não é bem-vindo, ele não pôde fazer muitos milagres. Isso aconteceu em Nazaré. Então, em vez de confiar em Jesus, aquele povo ficava questionando, sabe o quê? Não é esse daí o filho do carpinteiro? Não é esse daí o filho de Maria? E as pessoas não deram credibilidade, irmãos, a Jesus, e milagres não puderam acontecer ali. Não é esse daí? Mal sabia eles, irmãos, ou talvez sabia, mas não dava crédito, né? Esse era o Filho de Deus, que veio curar, restaurar, que veio pregar as boas novas. Esse era aquele que veio para dar vista aos cegos, mas ele não era honrado naquele lugar, e por não ser honrado, muitos milagres deixaram de acontecer. Então, o que a gente aprende com isso, irmãos? Um ambiente correto pode trazer respostas de Deus. Hoje você está num ambiente correto, hoje você está num ambiente de fé, hoje você está do lado de pessoas de fé, cheias do Espírito Santo, você está no ambiente correto, e quando nós estamos no ambiente correto, você vai receber aqui essa noite, mais uma vez, respostas de Deus. Então, irmãos, eu quero que nesse momento, como aquele que subiu na árvore, como aquela que gritou, como aquele que tocou, irmãos, eu quero que hoje você provoque isso, irmãos, a presença de Deus está aqui. Eu quero que hoje você expresse com toda a sua alegria, com toda a sua gratidão, com toda a sua fome, toda a sua sede, dizendo assim: Senhor, eu honro a tua presença, Senhor, eu amo a tua presença, o Senhor é desejado neste lugar, o Senhor é entronizado neste lugar.
Da mesma forma, irmãos, que pessoas negativas, elas são como uma porta fechada para um ambiente de milagres. Tem pessoas receptivas, e quando elas são receptivas e honram a presença, coisas sobrenaturais acontecem. E você vai receber aquilo que você planta todos os dias. Você vai receber aquilo que você planta todos os dias. Uma linguagem de fé, ela nutre um sentimento de fé na sua vida. Se você tem uma linguagem de fé, irmãos, isso vai ser nutrido hoje, amanhã, depois, semana que vem. Então, uma linguagem de fé, ela vai nutrir um sentimento de fé na sua vida. Quando Deus ele foi colocar o homem no jardim do Éden, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Preparar o jardim. Deus primeiro preparou o jardim, depois colocou o homem no jardim. Ou seja, Deus preparou o ambiente, depois do ambiente preparado, ele foi e colocou o homem. Deus prepara o ambiente antes de plantar o propósito. E assim é com a sua família também, irmãos. Eu quero ler com vocês em Provérbios 24, 27. E esse texto vai falar diretamente para quem já é casado e para aqueles que vão casar. Pastor, mas eu sou um jovem ainda, já ouça agora. Pastor, eu não quero sair de trabalhar não, então ouça esse negócio aí agora. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Depois disso, edifique a sua casa. Em outra versão diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua família. Então, antes de casar, vai preparar um ambiente. Ai, pastor, eu estou apaixonado, é a mulher da minha vida. Você tem dinheiro, irmão? Você trabalha? Não, mas o meu amor fala mais alto. Se fala mais alto, então vai arrumar serviço, vai ter dinheiro para você sustentar a sua família. Seu pai, sua mãe te sustenta enquanto você está solteiro. Depois você casa, você se vira na vida. Então está dizendo o quê? Termine primeiro o seu trabalho, deixe pronta a sua lavoura, deixe o ambiente preparado. O Senhor Jesus construiu o jardim, depois colocou o homem ali. Ou seja, antes de casar, vai preparar o ambiente, vai estudar, vai arrumar um emprego. Depois vem o casamento, irmãos, porque muita gente, às vezes os jovens solteiros pensam assim, eu vou casar, pastor, porque eu tô me segurando até agora, e quando eu casar, aleluia, aleluia, vai ser love, só love. Mas tem boleto, aleluia, tem conta para pagar, depois vem filho, quando vem filho, o gasto multiplica, irmão, não duplica não, multiplica, triplica, o negócio é uma contagem que multiplica mesmo. Então, você vai ter que colocar comida na mesa, você vai ter boletos para pagar, não é só viver de love, love. Então está dizendo o quê? Antes de casar, antes de construir a família, trabalhe, tenha dinheiro, construa a lavoura, construa a sua casa, deixe o ambiente preparado. Então o espírito de fé, irmãos, ele se manifesta em um ambiente que é preparado para isso. O que aconteceu aqui antes da palavra? Louvor, um momento de gratidão, isso tudo está preparando o ambiente para quê, irmãos? Para o Senhor continuar agindo aqui. E se você tem expectativa, onde Jesus é celebrado, adorado, entronizado, ele se manifesta porque ele é bem-vindo. Onde Jesus não é exaltado, não é honrado, algumas coisas deixam de acontecer. Então, por isso, irmãos, aumente a sua expectativa essa noite, porque Jesus está aqui. 3 coisas acontecem quando você exerce ousadia. Repita comigo: crer, pedir e agir. De novo, crer, pedir e agir. Irmãos, Jairo era o chefe da sinagoga, o principal da sinagoga, e ele era também o principal. E ele era o principal na igreja dos judeus. Perdão, Jairo era o chefe da sinagoga, o principal da sinagoga. Então, olha só, Jairo era como se fosse não só o mais importante da sinagoga, como também a pessoa mais importante da vila daquele local. Então, pensa, não era um homem só importante em uma área, era um homem importante mais importante daquela vila, naquele local. E agora ele estava no momento difícil, porque a sua filha de 12 anos estava morrendo. E Jairo, ele vai até quem, gente? Que nós lemos, Jairo vai até a Jesus. E Jairo, ele teve que vencer o preconceito. Irmãos, imagine um homem que tinha já, o homem mais importante daquela vila, um homem mais importante em áreas específicas e daquela vila, ele teve que vencer talvez a altivez dele, né? Para ele chegar e se prostrar insistentemente até Jesus. Ele teve que vencer o preconceito, se humilhar, se rebaixar. Jairo teve que admitir a sua impotência, o seu limite e ir até Jesus. Só que quando ele vai até Jesus e fala o motivo por que ele estava ali,
No meio do caminho, ele recebe uma notícia que não adiantaria levar para sua casa Jesus, porque a filha já havia morrido. Eu quero ler com vocês, vamos voltar lá no texto, de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Marcos 5, 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, o homem mais importante daquela vila. E chegaram aquelas pessoas ali e disseram o seguinte: a tua filha morreu. Por que ainda você está incomodando Jesus? Se sua filha morreu, então não precisa de Jesus ir até lá, porque o milagre que Jesus iria fazer, como ela morreu, acabou a vida, acabou a expectativa. Olha só, até aqui por enquanto. O que acontece aqui, irmãos? Imagine se fosse você recebendo essa notícia. Você vai com toda a fé, você vai, talvez rompe coisas em você para você chegar até a Jesus, se prostrar, ali se rebaixar e falar assim: Senhor, eu quero te pedir insistentemente, a minha filha está morrendo. E quando está a caminho, recebe a notícia: não precisa mais de ir, porque a sua filha morreu. Agora vamos lá, vamos entender o seguinte. Eu vou te passar alguns princípios que vão nos ajudar a crescer essa noite. Primeira coisa aqui. Jairo, ele assume o papel de líder espiritual da sua casa. Aqui não está falando que foi a mulher que foi, que não foi a esposa que foi. E às vezes, irmãos, tem muito homem frouxo, porque se não fosse a mulher fazer, o homem jamais faria. Se não fosse a mulher buscar, o homem buscaria daqui a 2 a 3 anos. Só que aqui está dizendo o quê? Esse homem, Jairo, ele assumiu o papel de líder espiritual da sua casa. E aí vem a primeira pergunta para cada um de nós aqui: como está o ambiente espiritual da sua casa? Jairo, ele viu um momento delicado na sua casa, ele tomou uma atitude, diga aí atitude. E a atitude de Jairo, ele não esperou a mulher dele tomar a frente. Ele não esperou a mulher dele tomar a frente. Ele, como homem, ele assumiu uma atitude. Então, homens que estão aqui, promovam o crescimento espiritual, porque curas e milagres vão acontecer na tua família. Vá, dê o seu passo de fé. Tem coisa que não é sua esposa. Ai, pastor, mas parece que a minha esposa é mais espiritual. Vai você, porque tem coisa que Deus está contando para você fazer. Não foi a mulher de Jairo que foi ele que foi, irmãos. Então não aceite as coisas morrerem na sua casa, irmãos. Levanta, vai buscar o Senhor, porque há um favor de Deus para a sua vida, há um favor de Deus para a sua casa, e há um favor de Deus para a sua causa. Aquilo que possa estar acontecendo, vá até o Senhor, clame insistentemente, bata na porta, e a porta vai se abrir. Não espere a sua mulher fazer, não espere o seu filho fazer, assuma você, homem, o seu papel, e vai, porque coisas maravilhosas vão acontecer pela sua atitude. Segunda coisa, a oração de súplica cria uma agenda para Deus. Nós vemos que Jesus estava onde? Estava no barco. Então, Jesus estava no barco depois de um compromisso, e ele desce do barco, e o texto diz que tinha uma multidão esperando Jesus. Ok. E no meio da multidão, imagine quantas pessoas necessitadas estavam lá, irmãos. Você acha que eles estavam ali só para admirar Jesus? Se eles estavam ali é porque tinha muitas pessoas necessitadas. A Jane está falando que quando eles vão, irmãos, com o carro, seja com a van ou com aquela caminhonete e as pastoras vão tudo atrás lá na caçamba, lá, vão tudo encostada lá, ela fala que é algo muito emocionante, é de chorar. Quando eles passam, irmãos, nas estradas de terra para chegar até na aldeia, às vezes a aldeia tem 2 casinhas, irmãos, o resto do povo vive uma situação muito crítica. E quando as crianças e os pais veem que está passando aquele caminhão, aquela carretinha, aquela van, com aquele povo, o povo começa a correr atrás, eles começam a ir atrás, porque se eles estão passando aqui é porque tem bênção para que está chegando aqui para a nossa comunidade. A gente falou assim: Tiago, você olha para trás, é aquela poeira levantada e começa, literalmente, começa a brotar gente do mato, começa a brotar gente quase que da areia, começa a aparecer gente que você fala assim: da onde que esse povo está aparecendo? E aí eles vão seguindo, irmãos. Aí quando eles chegam no momento, no lugar específico lá da aldeia, todo aquele povo vem. E quando vem, irmãos, é maravilhoso. Ela falou que algumas pessoas têm até medo. Crianças, né? Crianças e adolescentes têm medo, porque eles vivem tão mais ali na aldeia, não tem aquele contato com, vamos dizer, com o centrinho ou com a cidade, que é mais longe. Então, quando eles veem alguém diferente, para eles é assim. Aí a gente falou bem assim: alguns que vivem um pouco mais nas proximidades
do local mais movimentado, eles são mais abertos para receber gente, né? Só que tem lugar que é mais longe que eles vão, que as crianças ficam até assim, ó, ficam com medo. E aí, quando chega para fazer a missão, aquilo que eles têm que fazer ali, irmãos, aí vai quebrando aquilo ali, vai quebrando. Então, imagine o seguinte, irmãos, aquelas pessoas da África, quando passa o caminhão, quando passa os missionários, eles sabem que eles estão passando ali porque, de alguma forma, eles vão ser abençoados. Então, imagine ali a multidão com Jesus. Nós sabemos que Jesus era um ótimo mestre, mas Jesus também curava. Jesus, ele fazia milagres. Muitas pessoas daquela multidão que estavam ali porque queria algo, irmãos. Queria algo, queria um milagre, queria alguma situação resolvida. Então, no meio da multidão, imagine quantas pessoas necessitadas tinha ali, irmãos. E no meio daquela multidão teve alguém que conseguiu mover a agenda de Jesus. Olha que forte, irmãos. Jesus estava ali, ele poderia atender tantos que estavam ali. A multidão estava comprimindo Jesus, irmãos. E aí teve uma pessoa que conseguiu mover a agenda de Jesus. É como se fosse assim, olha, eu estou aqui para servir a todo mundo, mas a forma que você vai suplicar, a forma que você vai pedir, a minha agenda vai ser mudada. O que eu poderia fazer para todo mundo, a forma que você vem até mim, eu posso parar tudo e ir com você na tua casa. Eu posso parar tudo, ver a tua situação e ir lá. Eu posso deixar a multidão e ir até na tua casa para que um milagre aconteça. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque, irmãos, no meio daquela multidão teve alguém que conseguiu mover a agenda de Jesus. Um homem que orou. A Bíblia diz que Jairo foi até Jesus como, irmãos? Pedindo, suplicando, pedindo, suplicando. Jairo chegou até Jesus pedindo, suplicando. A agenda de Jesus não é movida por boas intenções, a agenda de Jesus é movida por orações, irmãos. Orações, pastor, eu tenho boa intenção, eu faço isso, faço aquilo. A agenda de Jesus é movida por oração. Oração. Chegou alguém suplicando, pedindo a Jesus. Gente que ora move o coração de Deus. Gente que ora move a agenda de Deus na terra. Jairo, irmãos, ele vai até Jesus. E existem pessoas aqui que talvez diz assim, mas pastor, Deus sabe da minha necessidade. E ele sabe mesmo, irmãos. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, se Jesus sabe, por que ele não faz aquilo que só ele pode fazer? Aí a questão é, e por que você não faz ainda, ou não fez ainda o que você deve fazer? Suplicar Jesus. Mas se Deus sabe, eu vou ficar aqui esperando. Se Deus sabe, por que Deus não agiu ainda? Aí vem a questão, por que você ainda não fez o que você deve fazer? Orar, buscar, pedir, fazer. Então, irmãos, você não se move, enquanto você não se move para fazer aquilo que é o seu papel, Deus não tem nenhuma obrigação de fazer aquilo que você não está esperando que Ele faça. Deus, ele tem todo o poder, irmão. Deus pode fazer? Pode. Só que tem coisas, se você não se mover, se você não ir, se você não se humilhar, se você não clamar, se você não suplicar, ele é todo poderoso para fazer. Ele sabe, mas por que Deus não fez ainda? Porque Deus está esperando você chegar até a Ele. Achega-te a mim e eu me achegarei a vós outros. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Então há uma ação do homem, da mulher, buscar ao Senhor em oração, pedir, suplicar. E eu volto a falar, gente que ora, move o coração de Deus. Gente que ora, move a agenda de Deus. Então, irmãos, a oração é para gente que está desesperada, mas não é só desesperada para um milagre acontecer, é gente desesperada pela presença dEle, é gente desesperada pela presença. Irmãos, eu deixei minhas princesas, hoje durante o dia, parte da manhã até a hora do almoço, eu tive um momento muito abençoado com meu pai, minha irmã, juntou a família, juntou os primos, todo mundo lá com o vovô Tião, foi um tempo muito agradável lá na casa da minha irmã. Eu saí da casa da minha irmã, já peguei as trouxas da Ana e da Maria, os cremes de cabelo, tudo que você pensar, e aí foi um combinado que a minha sogra ia cuidar do cabelo, né, fazer aquela coisa toda, e eu iria buscar as meninas lá, para elas virem para a igreja. Aí minha sogra falou assim, Tiago, elas podem ir na igreja comigo hoje? Aí as meninas, vai ter aulinha de criança lá? Tipo assim, se não tiver, eu quero ir na nossa. Aí a minha sogra, vai ter aulinha de criança assim, então eu vou. Falei, então tá, quando acabar o culto, o papai vai aí para encontrar com vocês e comer uma costela abençoada. Uma costela que está lá pronta. E aí, irmãos, e minha sogra, fica aqui para você comer. Eu falei, não vou ficar porque hoje eu estou num propósito maior, de noite eu venho para jantar. Irmãos, deixei elas lá,
autorizei elas a irem na igreja com a vovó delas. Quando eu cheguei em casa, irmãos, já era 2 horas da tarde. E aí, eu falei bem assim, 4h30 tem que estar na igreja. O que eu vou fazer agora, irmãos? Eu larguei tudo. E fui lá, falei, Senhor, agora eu estou no meu momento aqui, eu vou falar, eu vou gritar, eu vou falar em mistério, vou fazer meu tempo com Deus aqui. Já coloquei o cronômetro no relógio aqui, ó, 1 hora e pouquinho, e lá em casa, irmãos. E dessa vez foi sem som, foi sem louvor, foi sem fundo, foi só eu e o Espírito Santo. Irmão, que coisa maravilhosa. Eu fiquei andando para lá e para cá. Eu ia para o quarto, eu ia para a sala, eu ia para a cozinha e ficava lá clamando ao Senhor. Mas hoje foi tanta palavra de gratidão, irmãos. Hoje foi só palavra de gratidão para o Senhor. Senhor, hoje eu não estou aqui te pedindo nada. Eu só quero que aquilo que o Senhor tiver que fazer no culto, faça. Que o Senhor opere da forma que o Senhor quiser operar. E eu comecei, irmãos. Comecei ali a orar, comecei a agradecer, sentindo aquela presença gostosa. E daqui a pouco estava tão forte que eu comecei a falar em mistério ali, aquela coisa gostosa. Mas quando eu vi a hora, o celular já apitando, eu falei, meu Deus do céu, já tenho que só me arrumar para ir direto para a igreja. Mas pensa num tempo maravilhoso, irmãos. Eu poderia talvez chegar nessa corrida e falar bem assim, não, deixa eu aproveitar aqui, arrumar isso aqui, arrumar não sei o quê, arrumar não sei o quê. Irmãos, de boa intenção, o mundo está cheio. Deus quer pessoas que oram. Deus quer pessoas que oram, irmãos. Eu não estou falando aqui que eu sou o homem da oração, mas eu poderia escolher de fazer tantas coisas ali na minha casa, mas eu escolhi estar aos pés do Senhor, falar bem assim, Senhor, eu vou tirar essa parte aqui do dia, hoje pela manhã já foi mais corrido, mas eu não quero deixar de ir para a tua casa, não é porque eu vou pregar, não é porque a gente vai cantar, isso aqui é um estilo de vida, é todo dia com o Senhor, é todo dia. Então, irmãos, não vai buscar só o Senhor na hora do seu aperto, da sua dificuldade, para você pedir algo, para dizer assim, agora eu estou te buscando, não, Senhor. Faça isso como seu estilo de vida todos os dias, todos os dias. Busque ao Senhor todos os dias, dedique um momento ao Senhor. Porque, irmãos, quem ora move o coração do Senhor. Quem ora move a agenda de Deus. Quem ora, o Senhor está dizendo assim, eu quero te contar segredos. Por quê? Porque você escolheu valorizar minha presença. E uma das palavras que eu mais usei essa tarde foi assim, Senhor, eu estou aqui honrando a tua presença. Eu estou aqui honrando a tua presença. Eu estou aqui honrando o teu nome. Irmãos, eu senti aquela presença, aquela paz, e foi maravilhoso. Então olha só, enquanto você não se move para fazer aquilo que é o seu papel, Deus não tem nenhuma obrigação de fazer aquilo que você está esperando que Ele faça. Então a oração é para gente desesperada, orar em tempo e fora de tempo, irmãos, é para estar em comunhão com o Senhor. A oração é para pessoas que reconhecem os seus limites e sabem que não pode dar um passo sem Deus. Por mais que amanhã, o seu dia a dia, você já sabe tudo o que você vai fazer, Deus quer entrar no seu natural, irmãos, e fazer o que você não pode fazer. Deus, Ele quer mudar até a sua agenda, coisas no seu dia a dia. Deus quer fazer, Deus quer operar, Deus quer entrar em cena naquilo que para você é uma rotina. Convida Deus, irmão, para entrar na sua rotina. Convida Deus. Ah, pastor, mas amanhã tem que fazer isso, é o que eu faço toda segunda-feira. Convida Deus, Senhor, vem, se o Senhor quiser mudar as coisas de lugar, muda. Se o Senhor quiser tocar alguém, tocar minha vida, pode fazer, Jesus. Uma pessoa de fé e de oração move o céu, move os anjos de Deus. E toda pessoa que coloca os seus joelhos no chão para orar, o movimento do céu começa a acontecer. Então a oração, irmãos, antes de mudar as circunstâncias ao seu redor, ela vai mudar primeiro você. Antes de mudar as coisas, antes de um milagre lá na frente acontecer com a filha de Jairo, primeiro algo aconteceu nele. Eu estou vindo até ti, eu estou me prostrando, eu estou suplicando insistentemente. A oração, ela provoca fé. A oração, ela gera fé no seu coração. Pouca oração, pouca fé. Nenhuma oração, nenhuma fé. A fé, irmãos, ela vem da raiz da palavra fidelidade, comunhão, ou seja, fala de você estar conectado com a fonte. Oração, fé, tudo isso tem a ver o quê? Estar conectado com a fonte. Então, na oração, você atrai aquilo que vem de Deus, e aquilo que é de Deus vem para a tua vida. A oração, você atrai aquilo que é de Deus, e aquilo que vem de Deus encontra você. A oração, você atrai o favor de Deus, você atrai a manifestação da vida de Deus. Então, tudo que é de Deus para você, quando você está nesse lugar da oração, acontece. Acontece. Eu estava lendo um livro de avivalistas, um devocional de 100 dias, e estava falando de alguns presidentes dos Estados Unidos, e havia um que ele tinha toda a responsabilidade de um presidente da América, e todos os dias, do lado da sala oval,
tinha uma salinha, e todos os dias aquele presidente, ele ia para aquela salinha, e quando não encontrava o presidente ali na sala principal, ele estava na salinha fazendo sabe o quê? Orando, orando. Nesse livro, muitos empresários que são de empresas multinacionais, de coisas que a gente consome, está na nossa casa, seja produtos de limpeza, produtos doces, produtos de comida que estão lá, que são de fora para cá. Irmãos, eu não sabia, mas muitos são de cristãos. Quando eu comecei a olhar as marcas lá, não vou ficar falando marca aqui, falei, uau, é cristão, é cristão. Sabe o que tinha por trás do sucesso dessas grandes marcas que romperam vários países? Eles oravam, todos os dias eles oravam e pediam criatividade a Deus. Só umazinha aqui para vocês, não tem um Kinder Ovo? Kinder Ovo que todo mundo conhece? Esse homem pediu a Deus uma sabedoria, e de um produto Kinder Ovo, ele tem todo um portfólio de produtos que Deus foi dando a direção para ele, do que ele iria fazer. Colgate, e assim vai, outras marcas aí, a nível mundial, todos esses homens, eles oravam, e vou dizer mais, alguns desses empresários, irmãos, eles não davam 10% do dízimo, alguns davam 40, 50, alguns davam 60, tem empresários, irmãos, que tem empresas milionárias, que 80% do faturamento todo vai para obras e vai para as missões. Eles ficam, às vezes, com 15% de todo o faturamento. Olha o coração desses homens, como é que Deus não prospera? Algo que eles fizeram com Deus. Tantos homens de nações. Eu li sobre um inventor, irmãos, e ele inventou várias coisas. E qual era a dinâmica dele? Todos os dias esse homem ia para a floresta, ele falava bem assim, Deus me dê criatividade para que o teu nome seja glorificado. Pensa no homem que inventou várias coisas, mas por trás estava o quê? Uma oração. Senhor, eu quero que a criatividade que o Senhor liberou venha sobre mim e que eu possa fazer para que o teu nome seja glorificado. Então, irmãos, na oração você atrai aquilo que vem de Deus, e aquilo que é de Deus para a tua vida vai encontrar você. A oração, irmãos, nunca incomoda a Deus. Talvez você já ouviu alguém falando bem assim, ai pastor, eu acho que eu já estou incomodando a Deus. Talvez você pense assim quando você vai falar com alguém, né? Nossa, eu acho que eu já estou incomodando fulano já, de tanto que eu falo, de tanto que eu não sei o quê. Só que, irmãos, deixa eu falar para vocês, a oração nunca incomoda a Deus. Deus vai falar bem assim, meu Deus, essa oração de novo, não sei o quê. Irmãos, presta atenção no seguinte, a oração nunca incomoda a Deus, mas a falta dela incomoda. Pegou aí? A oração não incomoda, mas a falta dela, Deus vai olhar para mim, para você e falar bem assim, está faltando alguma coisa. Eu estou incomodado porque eu coloquei vida em você, coloquei o sopro de vida em você, e está faltando sair algo da tua boca, está faltando oração, está faltando você se prostrar, está faltando você falar comigo, está faltando você se retirar e vir para o lugar secreto. Então, irmãos, quando os servos de Jairo falaram para ele não incomodar, não perturbar mais Jesus, porque a filha estava morta, Jesus não estava se sentindo incomodado. Jesus em nenhum momento falou bem assim, eu estou incomodado porque você chegou até mim, eu tenho que ir lá na sua casa. Irmãos, Jesus não estava incomodado com isso não. Então Jesus não estava se sentindo incomodado, perturbado com a atitude de Jairo não. Jesus não se sente incomodado com gente que ora. Então, irmãos, ore. Jesus não se sente incomodado, ele quer o quê? A oração da igreja, irmãos. Ele quer a gente se movendo em oração mesmo, se movendo na intercessão, ele quer a gente se aprofundando nesse lugar. Então continue batendo porque a porta vai se abrir. Se você está plantando a fé, irmãos, e a confiança, essa confiança e essa fé, ela é gerada quando você está conectado na fonte correta, e essa fonte é Jesus, aquele que pode suprir a sua necessidade. Vamos lá, Marcos 5, do 35 ao 42. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, líder da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Meu Deus do céu. 37. Isso aí. Jesus, porém, fez o que, igreja? Ignorou essa notícia. Diga aí, Jesus ignorou. Irmãos, imagine você receber a pior notícia. Imagine você receber algo que você não gostaria de receber. E aí Jesus está do céu e fala bem assim, a última palavra é minha. Fica tranquilo, porque se eu estou do seu lado, as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Eu sou aquele que tem todo o controle, o poder está nas minhas mãos. Jesus ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas
creia, creia. Se você pensou que acabou, não acabou. Se você está achando que eu vou voltar caminho lá para me estar com a multidão, eu assumi o compromisso, porque a sua súplica tocou o meu coração, mudou a minha agenda. Eu vou para a sua casa e o que tem que acontecer, vai acontecer. O que estão te falando, eu estou ignorando, apenas creia, não tenha medo, ou seja, se mantenha firme naquilo que eu estou dizendo para você. Creia, não tenha medo. Meu Deus do céu. Então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Olha só agora, irmãos. Então, eles continuaram a jornada. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não tenha medo, creia. Vamos seguir, vamos continuar. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, quem era o líder da sinagoga? Jairo. Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando como? Em alta voz. Imagina, irmãos, velório, cenário de velório, cenário de morte. Imagine Jesus chegando lá, irmãos. Pedro, Tiago e João. Por que chamou 3 ali, irmãos? Porque tinha 3 no meio dos 12 que tinham um nível de comunhão diferente com ele. E esses 3 começaram a participar de coisas que os outros não estavam participando. Vai mais uma aqui, hein? Eles decidiram o quê? Se colocar num lugar de mais intimidade. Jesus pediu alguma coisa diretamente, vocês 3, eu quero vocês num nível mais diferente comigo. Eles decidiram, Senhor, eu quero estar mais perto de ti, quer estar mais perto de mim? Então se prepara para você ver o que os outros não vão ver. E aí quando chegou a casa, encontrou todo mundo lá com cama de velório, chorando em voz alta, todo mundo lá se lamentando. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? Olha que interessante, a Bíblia diz antes que estava acontecendo isso, Jesus estava vendo. Aí quando ele entra, ele pergunta assim, por quê? Ele repete, tipo assim, o que eu estou vendo eu quero agora colocar para fora, eu quero falar. Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança, olha só, irmãos, lá atrás ele falou assim, Jairo, fica tranquilo, apenas crê, não tenha medo. Agora Jesus solta essa aqui, ó. A criança não está morta, mas dorme. Quais eram as vozes que estavam bradando em alta voz ali, em desespero? A voz de dor, a voz de perda, a voz de morte. Morreu! E aí Jesus chega, uma voz diferente de todas as outras vozes. Não era só as vozes, era um ambiente, irmãos, era um ambiente de morte, era um ambiente de perda, era um ambiente de dor, era um ambiente de tristeza. E Jesus solta o quê? A criança não está morta, mas dorme. Ele falou para Jairo primeiro, não tenha medo, creia somente. Agora está falando para todo mundo que está ali, se lamentando, chorando. E aí, irmãos, olha que forte. Todos começaram a fazer o quê? Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tem coisa, irmãos, que a sua incredulidade não vai deixar você alcançar. Tem coisas que a sua incredulidade na palavra de Deus, talvez vai ter que passar por uns bons bocados aí, porque está faltando fé, está faltando crer na palavra de Deus. Ou em outro ambiente, às vezes, as pessoas que não acreditam naquilo que Deus falou com você, elas não vão participar da sua jornada, do seu processo. Só que lá na frente, elas vão ver aquilo que Deus fez. Queira elas ou não, elas vão ver porque Deus é fiel. E Jesus liberou uma palavra aqui, olha, ela não está morta, ela apenas está dormindo. E todos começaram a rir dele. Começaram a rir de Jesus, gente. Começaram a rir de Jesus. Imagine Jesus, né? Imagine o humor de Jesus. Será que eles estão ligados que eu que estou falando que a menina está dormindo? Será que eles sabem quem eu sou mesmo? Eles estão rindo. Eles estão duvidando daquilo que eu estou falando. Imagine, irmãos. Ele, porém, ordenou que saísse e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam. Meu Deus do céu. Imagine agora assim. Eu vou levar vocês para um quarto e nesse quarto vocês vão ver algo sobrenatural acontecendo. Se prepare porque esse dia vai marcar a vida de vocês. As vozes de incredulidade, elas não podem entrar, mas o meu milagre vai acontecer independentemente dessas vozes. Jairo, creia somente. Pedro, Tiago e João, vem. Pai e a mãe, vem. E aí imagine, irmãos, os 5 entrando no quarto junto com Jesus. E a criança estava como? Naturalmente, o cenário é o quê? Morta. Jesus falou, ela apenas dorme. Mas no cenário original ela estava morta. E olha só, irmãos. Eles acompanharam e entrou onde se encontrava a criança. Imagine você agora entrando no quarto. Imagine você, a porta abrindo, e você chega lá, a menina visualmente morta, e você entra, o pai, a mãe da menina e os discípulos ali.
Se coloque em quem você gostaria de ser nessa passagem. Imagine Jesus entrando e chamando você. Vem cá, para vocês verem algo acontecendo. A manifestação do meu poder. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno que você se levante. Aleluia. Imediatamente. Jesus ordenou uma palavra. A Bíblia não fala que Jesus ficou aqui insistindo: pelo amor de Deus, levanta, levanta, eu ordeno que... Ele liberou uma palavra. Olha só, irmãos, para Jairo ele não ficou insistindo: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Quando chegou lá na casa, todo mundo desesperado, com clima de velório, Jesus falou, uma vez, Jesus não ficou repetindo para tentar fazer a cabeça dos outros. Jesus falou o quê? Ela está dormindo, ela não está morta. Jesus não ficou ali debatendo com os outros. Quer crer? Amém. Não quer crer? Depois vocês vão ver de qualquer forma. Vamos subir? Jesus não ficou, sobe por favor, vem comigo, irmão. Você está entendendo que tem coisa que a gente tem que entender o time e correr para o Senhor? Às vezes a gente quer esperar, vem meu filho, vem minha filha, vem meu lindo, vem minha linda. Jesus está dizendo assim, ó, já te amei uma vez, era para você estar aqui do meu lado já, hein? Está perdendo tempo aí, vem cá para você ver o que você não viu ainda. Ou seja, a gente tem que estar o quê? Ligado naquilo que Deus quer fazer, naquilo que o Senhor está fazendo. E quando entra no quarto, Jesus não ficou, levanta, 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 eu ordeno. Jesus liberou a palavra, irmãos, simples, dinâmico, didático aqui. Eu ordeno que você se levante imediatamente, meu Deus. Imagine a voz do Senhor, a voz que vai lá na morte, irmãos. E aquela voz está ouvindo a voz do Senhor, aquela vida que estava morta estava ouvindo a voz do Mestre, clamando, sabe o quê? Ei, não chegou o tempo de você morrer, não. Volte. Eu ordeno que você... A minha voz levanta. A minha voz ressuscita os mortos. Lembra de Lázaro? Ei, venha para fora. O morto estava ouvindo. Quem estava literalmente morto ouviu a voz do Mestre. A Bíblia diz o quê? Quando Jesus liberou a palavra, imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Agora imagine, irmãos, ela já levanta e começa a andar. Imagine o pai e a mãe. Imagine os 3 discípulos bem assim. Uma palavra. Ele não ficou insistindo, não ficou falando. Ele só falou imediatamente. Aí imagine eles olhando para o outro assim, o pai e a mãe, tipo assim, tentando entender o que estava acontecendo. A menina já levantou e começou a andar. Começou a andar. Irmãos, imagine o que estava acontecendo ali naquele quarto. Jesus está chamando, sabe o que, irmãos? A gente para um lugar para a gente crer e ver essa manifestação do poder. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor está te chamando para você subir um degrau a mais, ir para um andar superior. O Senhor está te chamando para você entrar no lugar nele, para ver o que você ainda não viu. E Jesus está dizendo assim: eu vou fazer com aqueles que me buscam, eu vou fazer com aqueles que oram, eu vou fazer com aqueles que no meio da multidão estão suplicando, estão clamando, porque a oração toca o meu coração, a oração faz a minha agenda se mover para quem está clamando, para quem está pedindo, e para quem está batendo, a porta vai se abrir, para quem está precisando, o milagre está disponível, irmãos. Faça aquilo que você tem que fazer essa noite, porque Deus, Ele quer destravar coisas na minha e na sua vida, irmãos. Faça aquilo que você tem que fazer. Tem coisa que não vai ser sua esposa, não vai ser seu esposo, não vai ser seu filho, tem coisa que é você que vai fazer. E olha só, irmãos, a menina que tinha 12 anos de idade, ela levantou-se e começou a andar, isso os deixou admirados. Agora, deixa eu ver se está aqui, versículo 43, ele deu ordem expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Em outra passagem, essa mesma passagem, em outra versão, fala bem assim: a menina se levantou, andou, e Jesus falou bem assim: agora vai lá na cozinha e pega alguma coisa para você comer. O povo estava onde? Lamentando e chorando lá embaixo. Sala, cozinha, imagina o cenário, né? Sala, cozinha, estava tudo lá. Riram de Jesus, ela está dormindo. Agora imagina aquela menina que lá em cima já levantou, já começou a andar. Agora imagine a menina indo lá buscar alguma coisa de comer. Imagine a menina descendo, imagine a menina passando, aí todo mundo. Agora imagine o pai e a mãe. Aí eu acho que até abraça Jesus. Aqui, ó. Imagina os discípulos. Até agora, você viu o que aconteceu? Você viu que negócio que aconteceu aqui? A gente viu uma menina ressuscitando aqui. Ó. Esse Jesus não é gente, não, né? Esse Jesus não é gente, não. Irmãos, é esse Jesus que hoje está chamando a mim e a você.
É esse Jesus que está dizendo assim: olha, eu quero levar vocês para um quarto de intimidade. Esse quarto já está lá na sua casa. Esse quarto já está lá. Faça da sua casa um altar de adoração para mim. Faça da sua casa um lugar onde a minha presença é desejada, porque eu vou descer ali. E se prepare, porque os olhos de vocês vão ver o que vocês ainda não virem. Chame a minha presença. Eu quero a súplica de vocês, eu quero o clamor de vocês, porque eu quero pousar na casa de vocês. Irmãos, com Zaqueu foi como? Zaqueu subiu na árvore. A agenda de Jesus foi mudada por um homem que subiu numa árvore. E aí Jesus ele chega e fala bem assim: olha que forte, irmãos. Todo mundo chamava Zaqueu de impostor, de ladrão, disso, daquilo. Ninguém dava moral para Zaqueu. E aí quando Zaqueu sobe na árvore, Fábio, Jesus olha para ele e fala bem assim, já fala direto: Zaqueu, identidade, eu sei quem você é. Os outros te chamam disso, daquilo, eu sei quem você é. Hoje eu vou na tua casa. Irmãos, nada impediu de Jesus ir até a casa de Zaqueu. E quando foi na casa de Zaqueu, uma transformação aconteceu. Qual foi a transformação? Mudança de vida. Se eu roubei, se eu fiz algo errado, se eu tomei algo dos outros que não era meu, eu vou devolver. Eu vou devolver. Eu vou fazer. Eu quero me reconciliar. Eu me arrependo. Jesus disse que hoje a salvação entra na tua casa. O fato de você me buscar, o fato de na multidão você tomar uma atitude diferente hoje, uma agenda, a sua atitude tocou o meu coração e eu estou liberando uma agenda só para você. Eu vou na tua casa e houve salvação. Jesus foi na casa de Jairo, houve um morto, uma menina que estava morta, que ressuscitou. Jesus está dizendo para mim e para você: o que você está disposto a fazer essa noite aqui para mim? Qual é a forma que você quer suplicar e clamar pela minha presença? O que você está disposto a fazer? Eu quero convidar você a ficar de pé, irmãos. E nós vamos hoje terminar esse culto de uma forma muito linda. Eu quero pedir, né? Eu estou até pedindo agora, se me perdoa a equipe da mídia aí, se por acaso tiver o louvor aí para pôr no som, louvor, vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Se tiver isso daí, eu quero pedir para colocar. E agora, irmãos, toda palavra que a gente recebe tem um momento prático, amém? E eu, diante de tudo aquilo que nós fomos ministrados na adoração, na oferta, na palavra de hoje, irmãos, a palavra de hoje foi simples, dinâmica, foi bem assim, eu não vou sair desse assunto, nós vamos nesse assunto do começo ao fim. Você viu que um milagre aconteceu, você viu que uma atitude tocou o coração e mudou a agenda de Jesus. Ou seja, o Senhor ele está hoje procurando você. Se você precisa de reconciliação, como Zaqueu, de salvação, Jesus está falando bem assim: hoje, quando esse culto acabar, eu vou com você para a tua casa, pode ficar tranquilo. Pastor, estou precisando de uma resposta na saúde, estou precisando de uma resposta na minha área espiritual, estou precisando de uma resposta na minha área profissional, na minha área de escola. Jesus está dizendo: sabe o quê? Eu estou aqui. Faça igual Jairo, vem até mim, clame, suplique, toca o meu coração. Lembra que a gente falou? Mas se Deus sabe, por que ele ainda não fez? Porque talvez o Senhor está esperando a nossa atitude desesperada. Irmãos, nós temos que honrar a presença do Senhor, nós temos que ser desesperados pela presença dEle, em todo tempo, orar em tempo e fora de tempo, orando em todo tempo, orações, súplicas, gratidão, salmodiando, agradecendo, irmãos, em todo o tempo.